Derrotas, lesões, provocações e até guerra entre países. Foram muitas as situações de conflitos que geraram sentimentos de revolta e de vingança em jogadores e torcedores ao longo da história. Nesse episódio de retrospectiva do Radar Peleja, relembramos 3 momentos icônicos de vingança no futebol. Saca só. Olhe bem para essa imagem. Agora dá uma olhada nessa aqui. Essa porrada foi bem mais forte que a primeira. Mas isso é porque, apesar de terem acontecido anos depois uma da outra, a segunda era fruto de uma grande vingança. O Radar Peleja de hoje conta sobre a treta entre Haaland e Roy Keane. Bom, você conhece esse sobrenome, né? Até porque não é todo dia que a gente ouve algo em norueguês. Não é coincidência, esse Haaland aqui é pai do atacante que tá no Borussia Dortmund. Aliás, foi na época em que o Haaland filho nasceu que essa história começou. 3 anos antes, para ser mais exato. 1997. O pai de Haaland era um dos destaques do time do Leeds United. Como um volante de marcação, ele era conhecido por não tolerar nenhuma gracinha ou provocação. Naquela época, o maior rival do Leeds, o Manchester United, contava com um dos maiores bad boys da liga, Roy Keane. O astro irlandês, além de jogar muita bola, era um cara polêmico. Segundo o site Goal, um dia antes do clássico contra o Leeds, ele encheu a cara num pub, acordou de ressaca e entrou em campo mesmo assim. Durante a partida, foram se enroscando, se estranhando, mas coisa do jogo. Até que nesse lance, quando o Keane recebeu a bola em direção à área e dividiu com o norueguês, acabou desabando. Haaland, que jurava que o Keane estava tentando simular a falta para ganhar um pênalti, ficou maluco. O que ele não sabia é que o cara tinha rompido o ligamento do joelho durante essa passada. Foi uma das lesões mais sérias da carreira do Keane. E apesar do Haaland perceber isso só depois, nunca esqueceu os xingamentos que recebeu num dos piores momentos da sua vida. Eu vou avançar 3 anos no tempo. Estamos em 2000. Depois de boas temporadas no Leeds, o Haaland, inimigo declarado do United, foi pro lado azul de Manchester. No City, recuperado da sua lesão, Roy Keane reservou pro derby a sua vingança e entrou pra história como uma das entradas mais violentas de todos os tempos. Na primeira dividida que ele teve oportunidade, levantou o pé na altura do joelho do volante e cravou a chuteira no cara. Com o Haaland ainda no chão, ele fez questão de falar na cara dele o porquê tinha feito aquilo. Toma, seu idiota, e nunca mais diga que eu tô mentindo. Ele foi expulso, mas o Haaland ainda conseguiu voltar pro jogo. Só que depois dessa entrada, ele nunca mais conseguiu aguentar 90 minutos de uma partida. Ainda jogou algumas vezes entrando durante o jogo, mas teve que encerrar a carreira por conta de fortes dores no joelho. Vale lembrar que, apesar de muitos colocarem essa falta do Keane como grande culpada por ele ter encerrado a carreira do Haaland, no mesmo verão ele fez uma cirurgia no outro joelho, que aí sim antecipou mais ainda sua aposentadoria. Eu não o culpo. Nunca disse que ele acabou com a minha carreira, mas desde que ele me acertou, eu nunca mais joguei um jogo inteiro. Então talvez tenha alguma coisa a ver, disse ele ao Daily Mail. Já Keane, apesar de todas as consequências na vida do rival, não se arrependeu nem um pouco de ter feito sua vingança. Não me arrependi, nem depois do jogo. Mandei tudo a merda. O que vai, volta. A minha atitude foi olho por olho, contou ele na sua própria autobiografia. Bom, pra muita gente a vingança do Keane foi muito pior que a atitude do Haaland. Foi desproporcional. E você, o que acha dessa treta? Será que se analisar bem, você teria feito igual? Teria esse desejo de dar o troco? Ou teria perdoado o cara por ter insinuado que você mentiu? O que seria do seu clube se não existisse o time rival? Jogos históricos, provocações, torcidas fanáticas e lendas podem nascer de uma grande rivalidade. Em uma das maiores do planeta, na Turquia, uma história de vingança ficou marcada para sempre. O Radar Peleja de hoje te conta a revanche do Rambo do Fenerbahçe. Em 1995, o técnico escocês Graham Souness foi convidado para treinar o Galatasaray da Turquia, depois de passar pelo Liverpool. Mesmo sendo um grande desafio, ele aceitou. A ótima temporada como técnico à frente do clube levou o time para a final da Taça da Turquia em 1996 contra o maior rival, o Fenerbahçe ou Fenerbahçe. Depois de vencer o primeiro jogo em casa por 1-0, o Galatasaray foi decidir a final no temido campo do Fenerbahçe. Com a casa cheia, o jogo foi
foi tenso, mas terminou em 1-1, ou seja, título do Galatasaray pelo placar agregado. Foi nesse momento que o técnico escocês fez algo que, para muitos torcedores, era uma sentença de morte. Pegou uma bandeira do Galatasaray na arquibancada, correu pro meio do campo e a cravou bem no centro. A torcida do Fenerbahçe foi a loucura. Todos queriam a cabeça de Saunas, mas ele foi escoltado e conseguiu escapar. Só que a história não acabou por aí. E como diz o ditado, a vingança é um prato que se come frio. 2 temporadas depois, um dia antes do jogo de estreia do Galatasaray pelo campeonato turco, um torcedor do lado amarelo e azul invadiu a Turk Telecom Arena, casa do rival, e se escondeu em uma placa de publicidade. Mas não era um torcedor comum. O nome dele era Okan Güler. Eu disse era, porque depois daquele jogo, ele nunca mais foi chamado assim. Minutos antes da partida começar, ele saiu da placa, correu pro centro do campo todo uniformizado com as cores do Fenerbahçe e uma faca na mão. Lá, ele cravou uma bandeira do seu time bem no meio do gramado. Estava feita a vingança pelas mãos do cara, que por causa dessa foto, ficou conhecido como Rambo Okan. O Rambo foi detido pelos policiais sem resistir e nem usar a faca, mas virou uma lenda e um dos torcedores mais conhecidos do país. Vez ou outra, ele aparece fazendo mais alguma graça ou loucura pelo Fenerbahçe. Aqui no Radar Peleja, a gente já te contou quando um brasileiro também botou fogo nessa rivalidade e teve que sair correndo de campo, o Pitbull Felipe Melo. Diz aí, você também acha essa uma das maiores disputas do futebol mundial? Quem sabe o Peleja não vai pra Turquia um dia gravar um mini documentário sobre isso. Eu vou te perguntar uma vez, quem é o melhor jogador brasileiro da década? Muito provavelmente a sua resposta foi Neymar. Só que apesar dele ser um dos astros mais conhecidos do mundo e fazer parte da vida dos brasileiros desde 2009, um cara lá na Bolívia em 2012 teve que descobrir quem ele era do pior jeito. O Radar Peleja de hoje conta a história da promessa de Neymar. Eu só tenho uma coisa pra falar. O jogo não é só de ida, não. Tem volta lá em Santos, eles vão ver. Foi assim que o atacante saiu de campo depois da derrota do Santos por 2-1 pelas oitavas de final da Libertadores de 2012. E ele tinha muitos motivos para estar irritado. Já antes da bola rolar, uma entrevista do técnico do Bolívar começou com polêmica. Neymar? Nem sei quem é, disse o treinador, mesmo com ele sendo o principal destaque do título da Libertadores no ano anterior, em 2011. A cutucada não pegou nada bem e o atacante respondeu que era só esperar a partida começar. Mas, diferente do que todos estavam pensando, quem se deu bem foram os bolivianos. Na altitude de La Paz, Neymar foi caçado. Quando foi cobrar um escanteio, até a torcida conseguiu pegar o atacante. Uma laranja voando direto da arquibancada o acertou no rosto e o deixou ainda mais irritado. No apito final, ele saiu com sangue nos olhos, pois tinha apanhado em campo, e prometeu que no jogo de volta a história seria diferente. Toda a imprensa e a torcida esperaram pelo jogo em que ele cumpriria ou não a promessa. Com a Vila Belmiro lotada e preparada para a vingança, Neymar e o Santos promoveram um verdadeiro massacre. O pênalti, o árbitro. Neymar toma distância. Neymar é rede! Gol! O ataque é do Santos. Vão ver o Neymar cara a cara com o goleiro. Neymar é rede! Gol! Com 2 gols do craque, o primeiro tempo terminou 5-0 pro Peixe, que no fim da partida chegou a quebrar um recorde, 8-0 no mata-mata da Libertadores. Naquele dia, só faltou o Neymar fazer chover em campo. Libertadores não é guerra, é futebol. Dentro de campo a gente tem que jogar nosso futebol, dar show mesmo, chapéu, enfim, ter gol, que é o mais importante. Hoje a gente fez isso tudo, marcamos, deu um gol. E é isso aí, o Santos tem que continuar daí pra melhor. E a zoeira que começou na Bolívia terminou no Instagram com o atacante mandando um recado pro técnico que disse que não o conhecia. Aqui no Peleja a gente também já te contou outra história da passagem marcante e cheia de polêmicas do atacante no Santos. Tem mais alguma que você gostaria de ouvir? Comente pra gente ler, inscreva-se no Peleja e até o próximo Radar.